Quem é o Espírito Santo? Para mantermos comunhão e colaborarmos com o Espírito Santo, precisamos conhecê-lo profundamente. Embora as metáforas frequentemente usadas para descrever o Espírito Santo, tais como fogo, vento, água, óleo, pomba, entre outras, tenham base bíblica, às vezes são interpretadas de maneira que algumas pessoas não compreendem completamente quem ele é. Vamos examinar a verdade fundamental. O Espírito Santo é Deus, assim como Deus o Pai e Deus o Filho. O Espírito Santo é um membro da divindade. A própria Bíblia identifica o Espírito Santo como Deus. Uma das coisas que Jesus ordenou a seus discípulos antes de ascender foi: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, versículo 19. Aqui, Jesus equipara o Espírito Santo ao Pai e ao Filho. No livro de Atos, Ananias e sua esposa Safira venderam uma propriedade e trouxeram parte do valor para os apóstolos, fingindo que era o valor total. Pedro, cheio do Espírito Santo, repreendeu Ananias, dizendo: Ananias, por que você deixou que Satanás enchesse o seu coração para você mentir ao Espírito Santo? Foi você quem ficou com parte do dinheiro que recebeu pela terra. Ela não era sua antes de ser vendida, e depois de ser vendida, o dinheiro não ficou com você? Por que é que você fez uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Atos 5, versículos 3 a 4. Nesses versículos, Pedro testemunhou que o Espírito Santo é Deus, ao dizer que Ananias havia mentido para Deus e para o Espírito Santo. Surpreendentemente, versículos do Antigo Testamento inspirados pelo Espírito Santo são mencionados no Novo Testamento como sendo escritos pelo Espírito Santo, por exemplo. Isaías 6, versículo 9, diz: Vai e dize a este povo: ouvi com os vossos ouvidos, mas não entendais. Vede com os vossos olhos, mas não percebais. A partir dessas passagens, compreendo claramente que o Espírito Santo é uma parte essencial da Santíssima Trindade. Além disso, o Espírito Santo é Deus e realiza obras que somente Deus pode realizar. Ele criou os céus e a terra pela vontade de Deus. A terra, entretanto, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Gênesis 1, versículo 2. Pelo seu Espírito ornaram os céus, a sua mão formou a serpente tortuosa. Jó 26, versículo 13. O Espírito Santo também ressuscitou os mortos e, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Romanos 1, versículo 4. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6, versículo 11. O Espírito Santo faz com que as pessoas nasçam de novo. Jesus respondeu: Eu afirmo a você que isto é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce só da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. Portanto, não se surpreenda com o que eu estou dizendo. É necessário que vocês nasçam de novo. João 3, versículos 5 a 7. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 16, versículo 8. O Espírito Santo expulsou demônios, mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Mateus 12, versículo 28. Além dessas evidências, o Espírito Santo possui todas as características de Deus. Somente Deus é eterno, onisciente, onipotente e onipresente, e o Espírito Santo é tudo isso. Então, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo poder eterno do Espírito Santo se ofereceu a Deus como sacrifício sem mancha, purificará a nossa consciência das nossas próprias obras, para que possamos servir
ao Deus vivo. Hebreus 9, versículo 14. O Espírito Santo é onisciente, mas foi Deus quem nos mostrou essas coisas por meio do seu Espírito. O Espírito de Deus sonda todas as coisas, até mesmo os segredos mais profundos de Deus. 1 Coríntios 2, versículo 10. O Espírito Santo é onipotente. Respondeu o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Lucas 1, versículo 35. Claramente, o Espírito Santo é o poder do Altíssimo, e nada é impossível para Deus. Finalmente, o Espírito Santo é onipresente. O Salmo 139 expressa bem a onipresença do Espírito Santo. Falando ao Senhor, Davi diz: para onde poderia eu escapar do teu Espírito? Para onde eu poderia fugir da sua presença? Se subir ao céu, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Salmo 139, versículos 7 e 8. Assim, o Espírito Santo, que é eterno, onisciente, onipotente e onipresente, é Deus. Ele é majestoso, santo e glorioso, assim como o Pai e o Filho. O Espírito Santo possui uma personalidade, e ao percebermos que ele é uma entidade com personalidade, assim como o Pai e o Filho, nossa postura em relação a ele muda completamente. Existem várias maneiras pelas quais a natureza pessoal do Espírito Santo influencia nosso relacionamento com ele. Evidências bíblicas sustentam a compreensão de que o Espírito Santo é uma pessoa. Para diferenciar entre personalidade e corporeidade, é crucial reconhecer que quando afirmamos que qualquer entidade é uma pessoa, não significa necessariamente que essa entidade deva ter uma forma física. Por exemplo, Jesus não tinha uma forma física como a nossa após sua ressurreição. No entanto, isso não significa que Jesus tenha perdido sua personalidade. A Bíblia deixa claro que o Pai é uma pessoa viva, embora ninguém jamais tenha visto a Deus, pois Deus é Espírito. Deus é Espírito, e aqueles que o adoram devem adorar em espírito e em verdade. João 4, versículo 24. Qualquer entidade é considerada uma pessoa, independentemente de sua corporeidade, se tiver atributos de uma pessoa. Como o Espírito Santo possui todas as características de uma pessoa, mesmo sendo invisível, ele é uma pessoa. Vamos examinar as provas bíblicas disso. Sabemos que o Espírito Santo é uma pessoa porque a Bíblia regularmente utiliza pronomes pessoais para se referir a ele. Mas eu digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, pois se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 16, versículos 7 e 8. Quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará a toda a verdade, pois não falará por si mesmo, mas dirá apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. João 16, versículo 13. Muitas ações que apenas uma pessoa pode realizar são atribuídas ao Espírito Santo. Aqui está uma breve lista dessas ações pessoais. Número 1. O Espírito Santo se expressa. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Apocalipse 2, versículo 7. Número 2. O Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, versículo 26. Número 3. O Espírito Santo intercede por nós em oração. Portanto, o Espírito ajuda a nossa fraqueza, pois não sabemos o que devemos pedir, mas o Espírito mesmo pede a Deus em nosso lugar, com gemidos que não podem ser explicados. Romanos 8, versículo 26. Número 4.
O Espírito Santo nos ensina, mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João 14, versículo 26. Número 5. O Espírito Santo testemunha do Senhor. Quando o Consolador vier, que eu enviarei a vocês, da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele testificará a meu respeito. João 15, versículo 26. Número 6. O Espírito Santo nos guia. Quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará a toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. João 16, versículo 13. Número 7. O Espírito Santo comanda as pessoas em seu serviço a Jesus Cristo. Proibidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, dirigiram-se para a Mísia, mas o Espírito de Jesus não lhes permitiu. Atos 16, versículos 6 e 7. Número 8. O Espírito Santo chama as pessoas para a obra de Deus e as designa para os cargos. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: Separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Atos 13, versículo 2. Número 9. O Espírito Santo consola os crentes. Então as igrejas tinham paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, e eram edificadas. Andavam no temor do Senhor e pela assistência do Espírito Santo se multiplicava. Atos 9, versículo 31. Na verdade, capítulos inteiros da Bíblia foram escritos sobre as atividades do Espírito Santo. Esta lista destaca apenas alguns pontos. Atributos de personalidade são atribuídos ao Espírito Santo. Para ser uma pessoa, uma entidade deve ter certos atributos como conhecimento de coisas e fatos, sentimentos como alegria, raiva e prazer, e a vontade de decidir suas atitudes em relação a esses sentimentos. O Espírito Santo possui todos esses atributos. Primeiro, o conhecimento é atribuído ao Espírito Santo, como mostram essas passagens. Porém, Deus nos revelou essas verdades por meio do seu Espírito, pois o Espírito examina tudo, até mesmo as profundezas de Deus. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10. E aquele que sonda os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Romanos 8, versículo 27. Segundo, o Espírito Santo tem emoções e sentimentos, como observado nestas passagens. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos 5, verso 5. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Efésios 4, verso 30. O Espírito de Deus intercede por nós com gemidos que não podem ser explicados. Romanos 8, verso 26. Terceiro, o Espírito Santo possui vontade e age de acordo com sua vontade e plano. Porém, tudo isso é feito pelo mesmo e único Espírito. E é ele quem decide dar a cada pessoa os seus dons. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 11. E sendo impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, dirigiram-se para a Mísia, tentando ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Atos 16, versículos 6 e 7. O Espírito Santo não é uma entidade impessoal, um objeto inanimado ou um poder desconhecido a ser usado. Ele é uma pessoa real e usa pessoas para sua própria obra, de acordo com sua vontade. Sem dúvida, a Bíblia mostra que o Espírito Santo é uma pessoa real, que possui conhecimento, sentimentos e vontade. Ele permanece e trabalha conosco e dentro de nós. Sabendo disso, devemos acelerar nosso evangelismo por meio de seu poder sobrenatural, reconhecendo, acolhendo e adorando-o em nossas jornadas pessoais e em nossos ministérios públicos. A natureza pessoal do Espírito Santo é a razão pela qual nossa adoração a Ele é tão importante.
Seríamos obrigados a adorar um poder impessoal? Não, mas louvado seja seu santo nome. Ele responde como uma personalidade perfeita, pois ele é Deus. É essencial reconhecer a natureza pessoal do Espírito Santo e honrá-lo em nossa adoração e serviço. Ele é Deus com conhecimento, emoções e vontade própria. Ele trabalha em nós e através de nós, nos capacitando para realizar a obra de Deus neste mundo. Se você ainda não entregou sua vida a Cristo, convido-o a refletir sobre a mensagem. Arrependa-se dos seus pecados, creia no sacrifício de Jesus na cruz e convide o Espírito Santo a guiar e transformar a sua vida. Deus ama você e deseja trazer perdão, paz e uma nova vida em Cristo. Se você quer iniciar sua trajetória com Cristo, sendo uma nova criatura e viver na dependência do seu amor, comente aqui embaixo: eu te aceito, Jesus, como meu único Salvador. Eu te espero no próximo vídeo e não esqueça de se inscrever em nosso canal e deixar o seu like. Assim, você ajuda a esse vídeo chegar a mais pessoas. Que Deus te abençoe e te proteja.